nunca. Louvado seja o nosso Deus. Mateus, capítulo 6, vamos ler dos versos 9 a 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, do verso 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso. É uma frase doce de dizer, Pai nosso. Algumas pessoas tiveram problema com o seu pai terrestre. Carregam algumas decepções com o pai humano. E algumas pessoas têm dificuldade em trabalhar inicialmente na sua vida cristã. Às vezes até uma barreira para se aproximarem de Deus, porque não foram exitosas na relação com o Pai. Já outras encontram em Deus aquilo que o Pai desta terra não foi. Deus supre aquilo que o Pai terreno não foi capaz de suprir. A verdade é que Deus é o Pai maior, Deus é o Pai supremo. Esta oração, intitulada como Pai Nosso, ou como a oração dominical, ela foi ensinada por Jesus e ela é o modelo ideal de oração. Não quer dizer com isso que nós só podemos orar desta forma, até porque orar é conversar. Então, mas há princípios dentro dessa oração para a nossa vida, que nós precisamos entender nesse texto e trazer para a nossa vida. Esse texto, Jesus nos ensina como fazer nossos pedidos a Deus. A oração do Pai Nosso, ela não é uma fórmula, ela não é repetindo um número de vezes, ela vai solucionar alguns problemas da sua vida. Você vai orar 10 vezes o Pai Nosso e vai acontecer milagre na sua vida. Não. A Bíblia não nos ensina dessa forma, a Bíblia não nos ensina dessa maneira, mas ela é um mapa, ela é um orientador da nossa oração para com Deus. Jesus, através desta oração, ele nos mostra os assuntos que devemos levar a Deus nas nossas súplicas. Cristo, ele destaca 3 pedidos relacionados a Deus e 3 pedidos relacionados às nossas necessidades. Então a oração do Pai Nosso traz 3 pedidos em relação a Deus e 3 pedidos em relação às nossas necessidades. Quais são os 3 pedidos em relação a Deus? Primeiro, que sua vontade seja feita. Faça-se a tua vontade. Segundo, que o teu reino
venha. E terceiro, que o teu nome seja glorificado. Primeiro, que venha, que a sua vontade seja feita. Segundo, que venha o teu reino. Terceiro, que o teu nome seja glorificado. A oração do Pai Nosso, ela traz 3 pedidos em relação a Deus. Jesus ensinou, nós devemos pedir que venha o reino, que seja feita a vontade e que o Pai seja glorificado. Em relação às nossas necessidades, nós devemos pedir o sustento, o perdão e o livramento do mal. 3 pedidos em relação a Deus, 3 pedidos em relação a nós. O sustento, o perdão e o livramento do mal. Com isso, Jesus nos ensinou a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ocorre que muita gente, mas muita gente mesmo, inverte esse princípio. Busca em primeiro lugar as demais coisas e depois o reino de Deus. E aí essa fórmula não dá muito certo. Ela não é a fórmula ensinada por Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus começa orando, dizendo assim: Pai Nosso. Jesus poderia dizer meu Pai, mas ele diz Pai Nosso. Primeiro, ele começa chamando Deus de Pai. Ele poderia ter chamado Deus de Rei. Ele poderia ter chamado Deus de Senhor, ou qualquer outro título. Mas ele chama de Pai. Por quê? Porque um rei, ele poderia não ter filhos. Um senhor, ele poderia não ter filhos. Mas não há pai sem filhos. Não há pai sem filhos. Por isso Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso. Está dizendo que nós temos um Pai que é Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o Criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é eternamente Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seres que são criados. Ele é Pai por criação. Ele criou a todos. Então todos são filhos da criação de Deus. Agora nós que recebemos Jesus Cristo, nós somos filhos da adoção de Deus. Você sabe a diferença entre filho da criação e filho da adoção? Se você pegar 2 crianças para criar, ambos vão lhe chamar de pai ou de mãe, mas você vai no cartório e registra um. E aquele que você registrou, ele passa a ser filho adotivo, filho da sua adoção.
E aquele que você adotou, ele passa a ter direitos legais. O outro também é filho, mas filho da criação. Deus criou. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse filho aí é filho adotivo. Ele nos adotou. Nós somos filhos da adoção quando recebemos a Jesus Cristo. Então o Pai nos acolheu como filho. E como filho, Ele deseja ter um relacionamento de intimidade conosco. Perceba, é interessante Jesus ter usado o pronome no plural, nosso. Acho que é a primeira pessoa. Nós. Isso nos lembra da dimensão da comunhão da oração. Nosso Pai, Ele nos vê como irmãos. Quando nós dizemos nosso Pai, nós estamos dizendo que nós, filhos da adoção, somos irmãos. Somos uma família. Então a expressão Pai Nosso, ela também não nos impede de usar a expressão meu Pai. Quando estamos orando na nossa oração pessoal, nós podemos usar assim, meu Pai. Jesus usou, né? Meu Pai. Abba, Pai. Então, ela é um testemunho público do reconhecimento da paternidade de Deus. Ele é nosso Pai. E a segunda parte ele diz: Pai nosso que estás aonde? No céu. Agora, essas palavras, Pai nosso que estás no céu, ela não limita geograficamente Deus. Não quer dizer que Deus está lá distante. Não. Ela traz apenas uma ideia de que Deus, Ele tem a sua presença nos céus e na terra. Nenhum Deus visível, nem do politeísmo, nem do panteísmo. Para quem não está lembrado do panteísmo, o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, nem do politeísmo, nem do panteísmo, Ele é um Deus supremo, exaltado e criador do universo. O Pai, Ele é distinto e superior a nós. Por isso Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. A ideia de que Deus é superior, Ele é maior. Jesus, Ele traz aqui a importância de tudo isso. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é o primeiro pedido na oração do Pai Nosso. O Pai Celestial deve ser santificado pelos seus filhos. Isso significa que devemos honrar a Deus, ou o nome de Deus, em tudo que fazemos ou pensamos, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Enfim, tudo deve honrar extremamente o nome de Deus. Paulo, falando aos Coríntios, ele vai dizer: quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, honrando ao Senhor. Então, a palavra santificar, ela significa tornar santo, separado. Essa separação tem a ver com a distinção, com a veneração, a excepcionalidade do Senhor. Deus não é comparável a nenhum outro ser no universo. Portanto, nenhum outro deve receber a adoração do Senhor. Deus é santificado, honrado, glorificado. E quanto à sua existência, quando ela é acreditada, quando a sua perfeição é amada e reverenciada em nossas vidas, quando as suas obras são admiradas e reconhecidas, isto é, santificar a Deus, tornando honrado, glorioso, tal como Ele é. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais, santificado seja o teu nome. Pense nisto. Jesus nos ensinou a falar diretamente com Deus. Nós não precisamos de intermediário. Não significa que você não peça ao irmão para orar por você. Mas você também deve orar por você. Não significa que você não peça ao irmão para orar pelo seu problema. Mas você também pode orar pelo seu problema. No reino de Deus não tem oração que pode mais e oração que pode menos. Deus vai ouvir e responder segundo a sua vontade. Não é sobre quem ora, é sobre quem responde. Eu vou pedir àquele irmão, que ele é um irmão de oração, mais do que eu sou. Eu tenho um colega na Compesa, que ele sempre chegava para mim e dizia: Jorge, tu que é assim com o homem lá em cima, pede isso, né? E eu dizia: não tem isso não, não existe isso, não existe. O reino de Deus não é assim, não tem esse ser assim com o homem lá em cima, não, é no nome de Jesus, e a oração vai ser respondida. Que venha o teu reino. A chegada do reino tem a ver com o governo sobre todas as coisas. O reino de Deus, ou reino dos céus, é a mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus. Os judeus não falavam o nome Deus, por isso Mateus, que é um evangelho direcionado aos judeus, vai usar mais a expressão reino dos céus. Mas reino dos céus, reino de Deus, é o mesmo sentido, é o governo de Deus sobre o seu povo. Então, o reino de Deus, ele já havia começado, mas ele é instaurado com a vinda de Jesus à terra. Seja feita o quê? Muito bem. Seja feita a tua vontade, está ligado? Seja feita a tua vontade. Onde? Assim na terra como no céu. Este é o terceiro pedido relacionado a Deus. Tem a ver com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. E Paulo diz, a Bíblia se complementa. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que fazer o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Tem muita gente aí fazendo culto que não é racional. Culto racional, né? Para que e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que venha a tua vontade. Então não é só eu vou orar que vem a vontade e a vontade vai vir. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. E aí, quando você experimenta a vontade de Deus, tudo muda. Tudo é diferente. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, irmãos, aqui não há uma oração de exigência. Quantas vezes a gente vê pessoas orando, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor tem que me dar. Olha, Senhor, eu sou teu servo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu evangelizo, eu distribuo literatura na rua, eu prego dentro dos ônibus, eu faço isso, e o Senhor tem que me abençoar. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos, devemos começar por submeter nossa vontade à vontade de Deus. Jesus orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Deus não quer o mal de nenhum dos seus filhos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo de experimentar a vontade de Deus. A gente erra por não experimentar. A gente paga um preço por não experimentar. A gente perde bênçãos por não experimentar a vontade de Deus. Quando a gente vive mais um pouquinho, a gente tem algumas décadas na frente, a gente tem um privilégio. A gente vê histórias sendo escritas. E eu já pude ver muitas histórias sendo escritas de quem se recusou a fazer a vontade de Deus. E o fim dessas histórias não são boas. Mas também já vi histórias sendo escritas de quem fez a vontade do Senhor, de quem experimentou a vontade do Senhor. E essas histórias são completamente diferentes. Para nossos pedidos agora: pão nosso de cada dia. Senhor, me dá o pão do ano inteiro. Esse pão aí tem a ver com o pão material e com o pão espiritual, tá? Está falando dos dois. O sustento do alimento para o corpo, o sustento da palavra para o espírito. E a alma se alimenta dos dois. Não é? Por quê? Porque a alma é a alegria, a alma é a tristeza. Quem está com fome está triste ou está alegre? Hã? Normalmente está triste, né? Normalmente. Até tem um ditado que diz: cara feia para mim é fome, né? Cara feia para mim é fome. Antigamente a gente dizia muito isso. Via alguém com cara feia e dizia: ó, né, Elze? Cara feia para mim é fome. Vai comer, vai se alimentar. Ninguém ri com cara feia. Então, a comida alimenta o corpo e alimenta a alma, não é? E a palavra alimenta o espírito, que é aquilo que nos liga a Deus. O espírito nos liga a Deus. Então Deus nos dá o sustento, mas o sustento de Deus é diário. Aí você pode perguntar: mas por
Por que Deus dá o sustento diário? Por que Deus não dá o sustento logo de 1 ano, 2, 3, 10? Para que nós sejamos dependentes. Para que aprendamos a ter dependência dEle. O pão nosso de cada dia. No deserto, o maná só servia para um dia. Quem pegava o maná e guardava para o dia seguinte, e o maná azedava, tinha que jogar fora. A Bíblia diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, ou quanto que é a vez de vestir. Olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, se eu cuido deles, quanto mais de vós. O salmista diz: já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. O Senhor dá, o Senhor provê. Agora, lógico, né? Não vamos sentar numa cadeira e dizer: o pastor disse que o Senhor vai dar o pão, não vou sair de casa não, eu vou só ficar esperando, né? Mas Deus dá a você força, energia, inteligência, né? Lógico, se faltar tudo isso, Deus vai levantar quem supra você, né? Deus vai levantar, de todo jeito Deus levanta. E aí, só para a gente descontrair um pouquinho, já contei essa história aqui, mas vale a pena contar de novo. Uma irmãzinha que estava passando dificuldade momentaneamente, uma irmã bem abençoada, e tinha um filho do capeta, assim, bem, daqueles bem identificados mesmo, né? E disse: eu vou pregar uma peça nessa irmã. E ele preparou uma feira de primeira para a irmã, e mandou um mensageiro levar. E disse: bata lá na porta dela, e quando ela perguntar quem mandou, você vai dizer para ela: foi o diabo. Foi o diabo que mandou. Tá certo. A manada foi lá, chegou na porta dela, bateu. Sai lá a irmãzinha: ô meu filho, olhe, trouxe isso aqui para a senhora. Muito obrigado. Recebeu a cesta, já ia entrando. E aí, moça, senhora, a senhora não vai perguntar quem mandou não? E a irmã olhou para ele e disse: meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, quando Deus quer sustentar, de qualquer maneira Deus vai sustentar, não tem problema, né? Então, pão nosso de cada dia, não se angustie pelo seu pão não, irmão. Trabalhe, busque, mas saiba que Deus vai prover. Ele é o Jeová Jirê, Ele é provedor. Agora vem um dos pontos mais difíceis para a oração, e eu estou terminando, que a hora já está aí bem chegando. Essa parte é uma das partes mais difíceis, né? Para algumas pessoas em especial. Perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E como é que a gente vive? Senhor, me perdoa, mas eu não quero perdoar não. Ah, mas Jesus perdoou. Ah, Jesus era Jesus, eu não sou Jesus. Mas a Bíblia não diz isso não, meu irmão. A Bíblia diz para a gente perdoar. Você pode até não sentar à mesa. É uma história aí que a gente discute depois. Você pode até não sentar à mesa com quem você perdoou. Perdoar não significa sentar de novo na mesa não. É outra história. Mas no coração não vai ter ressentimento. Não vai ter raiva. Ah, vou passar por outro lado da rua. Lá vem fulano, meu Deus do céu, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Sai da minha frente, assombração. Meu Deus, estragou meu dia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor. Podia ter saído, precisava ter saído agora. Meu Deus.
Perdoai as minhas. E Jesus perdoa. E Deus perdoa. Por que é que eu não perdoo o outro? Por que é que eu sou melhor do que o outro? Então, olha, vamos perdoar, tá? Jesus mandou. E por último, proteção. Não nos deixeis cair em tentação. Eu gosto mais dessa tradução do que a tradução diz, não nos induzas, porque no português parece que Deus está nos levando para a tentação. E a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pelas suas próprias cobiças. Então, Ele nos livra, Ele nos dá o livramento, proteção, perdão e alimento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos cantar que venha o teu reino, né? Que venha o teu... Isso. Que venha o teu reino, que venha a tua glória. Gente, eu acho que todo mundo está aqui é crente, salvo em Jesus Cristo. Mas se alguém não for e quiser